Opa! Vamos relembrar comigo alguns conceitos importantes dentro de genética? Vem comigo revisar biologia agora! E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, e aqui a gente vai revisando biologia, seja com resolução de exercícios ou até mesmo com aulas teóricas. Nessa aula de hoje, tá, pessoal, especificamente essa conversa legal que a gente vai ter sobre biologia, eu trouxe aqui alguns conceitos importantes dentro de genética. Conceitos importantes para a gente relembrar aqui com vocês, tá bom? Então, primeiro dos conceitos, ó, conceito de gene. É bem importante lembrar o que seria um gene. O gene, tá, pessoal, é um fragmento de DNA, um segmentozinho de DNA que serve para a produção de uma ou mais proteínas, tá? Então esse gene ele contém a informação para a produção de uma ou mais proteínas. É um segmento de DNA que obviamente vai ser transcrito para RNA e posteriormente vai ser traduzido para a formação de uma proteína, tá bom? A genética é a ciência que estuda os genes, de uma forma bem geral que a gente pode citar para vocês aqui em termos conceituais, tá bom? Outro conceito importante, pessoal, que a gente vai revisar com vocês agora é o conceito de genótipo. O que é um genótipo? O genótipo é um conjunto de genes. Seja o conjunto de genes total de um indivíduo, esse seria o genótipo do indivíduo, ou o conjunto de genes para uma ou mais características em um indivíduo, tá? Então, por exemplo, se a gente diz assim, qual é o genótipo desse indivíduo? Então, você vai representar o genótipo pelas letras que indicam os genes. Por exemplo, existe genótipo de heterozigoto. O heterozigoto, tá, gente, é um tipo de genótipo no qual um gene é diferente do seu alelo. Como assim, Jean? Por exemplo, o indivíduo é azão-azinho. Isso é um genótipo de heterozigoto, porque ele tem alelos diferentes, tá? Lembra o que são genes alelos, né, gente? São aqueles genes que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Então, quando eu digo que o indivíduo ele é azão-azinho, eu estou dizendo que esse é o genótipo dele. É um genótipo de heterozigoto. Existe também um outro tipo de genótipo, né, que é o homozigoto, que é quando os alelos eles são iguais. Existe o homozigoto dominante, como por exemplo, ó, o azão-azão, e existe o homozigoto recessivo, como por exemplo o azinho-azinho. Estou trabalhando com a letra A porque é uma letra que a gente utiliza bastante em resolução de questões, em aulas, né, para representar para os alunos, mas poderia abordar com outra letra aqui para vocês também, tá? Gente, existe um outro termo que eu vou até acrescentar aqui para vocês também, que é o tal de um hemizigoto. Nem todo livro de ensino médio aborda sobre isso, tá? Mas hemizigoto acontece quando você tem apenas um alelo presente no indivíduo diploide. Isso nos seres humanos acontece em herança ligada ao X no indivíduo sexo masculino. Por exemplo, se eu digo aqui que eu sou X desão Y, eu sou diploide, mas eu só tenho o desão para esse caráter, que, por exemplo, poderia ser o daltonismo, uma herança ligada ao X representada aqui. Tá? Então, no hemizigoto, o indivíduo, apesar dele ser diploide, ele só tem um alelo para a característica em questão. Isso é típico, muito comum da gente representar ou indicar quando a gente está falando de herança ligada ao X, especificamente citando o indivíduo do sexo masculino, tá bom? Outro conceito que eu trouxe aqui para vocês, para a gente relembrar nessa aulinha básica de genética de hoje, é o conceito de fenótipo. O que é o fenótipo? O fenótipo é a expressão de um genótipo. A expressão do genótipo em um determinado meio, tá? Então, por exemplo, ó, se eu digo que o indivíduo ele é azinho-azinho, estou dizendo que esse é o genótipo dele, genótipo de homozigoto recessivo. Se eu digo que ele é albino, então isso é o fenótipo dele. O fenótipo é a expressão desse genótipo de azinho-azinho, nesse caso do exemplo que eu estou citando para vocês. Muitos autores de ensino médio, gente, para facilitar o entendimento do aluno, eles colocam que o fenótipo é o genótipo mais o meio ambiente. Eu gosto muito de citar para o aluno que o fenótipo é a expressão de um determinado genótipo no meio.
o meio ele pode influenciar na expressão do genótipo, tá, pessoal? Por exemplo, um ambiente muito ensolarado pode fazer a pele ficar um pouco mais escura. Então, o meio pode influenciar na expressão desse genótipo. Então, o meio pode sim influenciar no fenótipo, mas nem sempre, tá? Um indivíduo tem a cor do olho determinada geneticamente, independentemente do meio que ele tiver, a cor do olho tende a ser a mesma, então não tem sempre essa alteração. Por exemplo, o meu genótipo determina um tipo sanguíneo. O meu tipo sanguíneo não muda de acordo com o ambiente que eu estou. Então, nem sempre o ambiente vai proporcionar modificações no fenótipo do indivíduo, tá certo? Pois bem, pessoal, essa foi a nossa aula sobre conceitos básicos de genética. Espero que vocês tenham gostado. No próximo momento, a gente traz mais alguns conceitos importantes para você. Quer sugerir algum conceito? Coloca aí nos comentários e a gente pode gravar posteriormente uma aula falando a respeito disso, tá bom? Se você gostou da nossa aula, se inscreve no nosso canal, compartilha os nossos vídeos, clica no sininho para receber notificações quando postarmos novas aulas e vamos juntos estudando nesse projeto super importante para você e para mim, tá certo? Juntos, até a sua aprovação.